Pergunta de WhatsApp dessa semana: pode instalar câmera em área privativa ou área comum do condomínio? Depende. Deverá primeiro ser analisado o que está previsto na convenção e no regimento interno. Além de ter que observar a Constituição Federal, que visa preservar o direito de privacidade, a LGPD, que garante a proteção de dados e privacidade, e analisar nas mãos de quem vai parar esses dados, essas imagens, quem é que vai ter o controle dessas imagens. A lei que rege as questões condominiais hoje é a Lei 4.591 de 1964 e a Lei 10.406 de 2002. A lei específica é a anterior, contudo, a lei posterior, que é da mesma hierarquia, entende-se os doutrinadores que é aplicável, uma vez que derroga em parte os dispositivos quando se trata do mesmo assunto. Desta forma, a multa, ainda que prevista em convenção, ela tem que ser coerente e a penalidade tem que seguir uma gradação. A LGPD também se aplica nas relações condominiais. Significa dizer, a LGPD se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, seja realizada por pessoas físicas, pessoas jurídicas, de direito público, de direito privado, independentemente do meio. Visa a proteção de dados e a privacidade. Significa dizer, apenas a própria lei que pode dispor casos específicos de não ser aplicável a LGPD. A arrematação do imóvel leiloado por dívidas condominiais poderá ser invalidada, seja porque foi realizada por preço vil ou por outros vícios. Significa dizer, o que é preço vil? Considera-se preço vil o preço inferior ao valor mínimo especificado em juízo constante do edital. Ou, se o juiz não especificar valor mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor de avaliação do imóvel. Atenção, se o imóvel que está sendo leiloado pertence ao casal que casou no regime de comunhão parcial de bens, ambos devem ser citados, intimados sobre qualquer decisão que recai sobre o imóvel, penhora, etc., leilão, alienação. Isso, inclusive, já foi objeto de discussão da qual o próprio STJ já se manifestou no RESP 1728-086, reservando a quota parte do coproprietário, que seria a cônjuge, 50%. Imóvel locado no interior de condomínio é passível de usucapião? A resposta: sim, desde que preenchidos os requisitos para tal. Inclusive, eu utilizo aqui do RESP 1909-276, que na oportunidade o STJ já se manifestou nesse sentido, dissertando que a posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com ânimos domínio na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática. E continua, é firme. Com relação a essa pergunta, eu vou responder conforme o próprio STJ decidiu no RESP 1840-561, que a ex-esposa, uma vez que ficou no imóvel, ainda que seja no interior de condomínio, ela pode sim pedir o direito a uso capião, justamente porque ela completou ali os requisitos exigidos por lei para que pudesse ter esse direito. Este questionamento é simples de ser respondido. Ainda que esteja previsto em convenção ou regimento interno a aplicação de penalidade de multa, essa deve seguir uma gradação e a multa tem que ser coerente com a transgressão que está sendo praticada. Vale dizer ainda, deve seguir o procedimento específico para tanto, uma vez que a Constituição de 88 prevê contraditório, ampla defesa e o devido processo legal para aqueles que estiver respondendo a qualquer tipo de processo, seja administrativo ou judicial, e a qualquer pessoa. A multa deve ser coerente e a penalidade deve ser gradativa, respeitando sempre o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Isso porque a Constituição de 88 garante esses princípios àqueles que estiver respondendo qualquer processo, seja administrativo ou seja judicial. Então, no caso específico do senhor, é obrigatório que se atualize a convenção, que se altere essa convenção o mais rápido possível, até porque qualquer tipo de penalidade aplicada que não respeite... Neste caso, eu vou comprar o imóvel através de leilão e eu sei que os débitos são condominiais, por isso que o imóvel está sendo leiloado. Devo consultar outros processos referentes a este imóvel, ao dono? Claro que não, tem que consultar o edital, analisar o edital, porque o edital tem que vir com a descrição de todos os ônus que recai sobre o imóvel. É o edital que vai reger o processo de alienação deste imóvel. Arrematei o imóvel, porém ele constava débitos condominiais e eu não me atentei a essa informação no edital antes mesmo de ter arrematado. Posso desistir? Óbvio, pode desistir sem problema nenhum, porém vai ter que arcar com os custos dessa desistência. É importante sempre analisar essa questão antes de efetuar o lance. Deu o lance, arrematou, vai ter que arcar com as responsabilidades. Sim, mas tem que ser analisado logo de início o edital, o que está prevendo o edital. Por quê?
Porque se eventualmente o edital estiver prevendo que a responsabilidade pelas cotas condominiais é do arrematante, sim, ele terá que pagar. Inclusive, o STJ já se manifestou a respeito dessa informação. Outro aspecto importante a ser analisado é que esses débitos condominiais, por vezes, eles superam até mesmo o valor da dívida. Sim, o imóvel pode ser penhorado na hipótese de haver de débitos tributários e débitos condominiais. Mesmo que exista a regra da impenhorabilidade do bem de família, há exceções como o caso de débitos condominiais e débitos tributários. Ou seja, se eventualmente o senhor estiver com débitos dessa natureza, muito provavelmente o seu imóvel poderá ser penhorado